É isso aí, pessoal, quem está falando é o Roberto, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu utilizo aqui o meu iPad para conseguir fazer as capas do meu vídeo e também como que eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar em algumas funções. Eu tenho algumas imagens que eu deixo separado aqui, que eu já utilizo, eu fiz algumas fotos e tal, utilizando o meu Galaxy S25 para utilizar no dia a dia, né? E essas imagens que a gente sempre utiliza para poder fazer as capas dos vídeos e tal, só que eu estou utilizando bastante também a inteligência artificial para conseguir fazer isso, e eu vou te mostrar algumas formas de como eu faço isso e como que eu contorno alguns problemas, né? Tem alguns memes na internet, memes não, né? Vídeos que o pessoal está fazendo, mostrando eles conseguindo fazer fotos muito massa, assim, muito incrível, utilizando só o ChatGPT. Eu tentei algumas vezes, mas comigo não funcionou, mesmo colocando aquele promptzinho falando que você permite o direito de imagem e tal, eu não consegui fazer funcionar, só consegui usando esse novo da Google, acho que é da Google, né, que é o Banana, não sei das quantas lá, que ele, vou deixar aqui na descrição pra gente ver, que ele é bem bacana e ficou bem realista mesmo. Vou colocar uma imagem aqui para você ver como que é. Mas, no geral, como que eu faço de um jeito simples e prático, relativamente fácil, né? Que dá pra gente conseguir fazer algo simples, né? Para essas capas. Às vezes eu quero fazer uma pose diferente, eu tenho alguma sequência de imagem que eu fiz e eu quero fazer uma posição, segurando alguma coisa e tal, e eu vou mostrar para vocês como que é o meu processo aqui, como que eu faço isso de um jeito tranquilo, utilizando só o iPad. Eu uso o Procreate, né, que é um dos meus programas preferidos para fazer desenho, mas eu também estou utilizando bastante ele para criar esse tipo de design também, e ele funciona muito bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui no iPad, como que você pode utilizar ele também dessa forma. Vou separar aí algumas imagens que eu utilizo aqui no Procreate para a gente poder trabalhar elas e dar uma olhada de como eu utilizo, né? Então você está vendo aqui na tela do Procreate várias fotos que eu tenho, né? Eu vou mostrar uma sequência que eu já utilizei. Então eu tenho algumas fotos mais ou menos nesse estilo aqui, ó, que eu peguei, tirei, recortei o fundo aqui usando o S25 mesmo, que já fica bem legalzinho, dá para você utilizar vários recursos legais, né? Só que eu queria uma foto numa imagem um pouco diferente, que era eu segurando o iPad, e a foto que eu pedi pro ChatGPT fazer, né, e eu falei, ó, não muda o meu rosto e tal, né, e ele tirou essa aqui e ficou essa cara de psicopata meio maluco. A ideia seria eu usando o iPad para gravar, então eu queria que tivesse mostrando eu segurando um tablet, segurando o próprio iPad, seria o ideal num estúdio de gravação. E ele fez essa foto aqui, esse foi no ChatGPT. Esse foi no Gemini, no Google Gemini, né? Não ficou ruim, ficou parecido comigo, tá bem igual até, só essa cara de maluco que tá um pouco demais, né? Aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito de melhorar um pouquinho. Aí eu pedi de novo para ele fazer de novo essa foto e ficou essa aqui, que já ficou um pouco melhor, a imagem em si, né, mas o personagem não tem nada a ver comigo, ele lembra, né, mas a cara deles dá pra ver que é outra pessoa. Então o próprio Gemini ali, acho que foi o ChatGPT nesse caso aqui, ele criou de outra forma, já tinha as luminárias ali, tinha o iPad do jeito que eu queria, e dá uma reparada aqui na mão, né, dá pra gente ver que tem duas mãos aqui, de forma bem bizarra também, né, então deu pra ver que ele meio que cria, só que ele não tem muito entendimento do que está fazendo. Só que, no geral, essa imagem resolvia o meu problema. Aí eu falei, bom, vou tentar dar um jeito nela. Então, o que eu fiz? Vou mostrar para você lá na capa que eu fiz desse vídeo, que foi essa aqui, ó. Então, eu gosto de fazer esses detalhezinhos na cara e tal. E você pode ver que é o mesmo personagem, né? Só que eu coloquei meu rosto ali e funcionou. E como que eu faço isso? Então eu vou tirar aqui as camadas do texto primeiro pra gente ver e dos risquinhos, ó. Então a foto tá ali. Primeira coisa que eu faço, eu peguei essa foto aqui, ó. Então eu tenho essa foto original e recortei a cabeça dela. Aí quando eu recortei, ficou essa cabeça aqui, ó, que tá em cima, né, mas eu recortei ela certinho, só fiz você pode ver que até o recorte tá meio mal feito, tá bem simples, né, e coloquei em cima do outro personagem e também removi a mão maluca que ele colocou. Então fui lá na imagem, né,
Eu vim aqui no próprio Procreate, como tinha esse fundo, peguei uma borrachinha, na verdade peguei um brush, né, da mesma cor, ó, seleciono ele, e fui passando ali, recortei aquela outra mão, deixei só essa. A mão não tá muito certa, meio esquisita ainda, mas olhando de longe assim, você nem percebe, né. Então já resolvia o meu problema nesse caso. Então essa é uma forma que eu utilizo, eu acho que ficou bem interessante até pro contexto, né. E como que era a foto que eu coloquei no ChatGPT? Eu peguei e pedi a partir desse desenho aqui. Eu fiz um desenho, né, mais ou menos assim, e falei, ó, e também subi a minha foto, né. Aí eu falei, faz uma imagem de um personagem num estúdio de gravação, mais ou menos assim, em que ele estivesse segurando o iPad e fazendo a gravação a partir dele, né. Aí coloquei essa foto e pedi para ele preparar a imagem. Então funcionou, deu certo, mas saiu aquela meio aberração, meio esquisita lá. Aí eu subi ela aqui, fiz alguns recortes, né, melhorei ela e coloquei o meu rosto. Então, geralmente assim que eu utilizo. Tem hora que não dá tão certo, fica meio esquisito ou demora para eu conseguir fazer, atrapalha um pouco, mas no geral funciona bem. Uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês que foi bem simples e bem interessante de fazer foi essa aqui, ó. Deixa eu achar aqui, peraí. Essa aqui. Essa vai ser, inclusive, a desse vídeo aqui, né? Eu queria fazer uma gravação falando que eu tava tomando... A ideia original desse vídeo foi quando eu fiz uma gravação produzindo café... Produzindo não, né? Fazendo um café e tava fazendo um café da manhã e eu ia falar sobre inteligência artificial. Acabei mudando a ideia do vídeo e resolvi fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui agora. Mas aí eu tinha essa foto... tinha esse cenário, aí eu fui lá de novo no ChatGPT, pedi para ele fazer um estúdio para mim, só a imagem de fundo e tal, e como que ficou esse estúdio. Deixa eu remover tudo aqui, ó. Aqui, essa é a imagem do estúdio. Bem simplesinho, né? Tem até uma escrita nada a ver ali no canto esquerdo, mas como ela não ia aparecer, eu não me importei. Aí o que que eu fiz? Eu dupliquei ela só para, se eu precisasse de novo, né? E pedi, e joguei um desfoque gaussiano ali, um desfoquezinho e tal. Como é o fundo, né? Não precisa ter tanto destaque. E coloquei a foto. Eu pedi pro... Acho que foi no Gemini, tenho certeza não. Pedi para ele fazer essa imagem aqui. Ele conseguiu fazer, que era eu segurando um café. A partir daquela outra foto que você já viu, né, que é o de braço cruzado assim, eu falei, faz a minha foto aqui, sem mudar o personagem, né, sem mudar meu rosto, com essa foto, se estivesse segurando o café. Ficou bem legal, funcionou bem, só que essa cara de maluco aqui não tem condição, né? Aí como que eu fiz pra tirar ela? De novo, fui lá, peguei outra cara e coloquei ali. Aí eu tenho que mudar um pouco as cores e tal. Nesse caso eu até não consegui deixar tão na cor que eu queria ali, mas o recorte em si, você olhando, não atrapalha tanto, né? Quem olha de longe, assim, ainda mais que vai ser pro YouTube pequenininho, né? Não dá pra ver tanto, mas eu só peguei e coloquei minha outra foto em cima, lá, muda pouca coisa, né? E aí, ó como que é o recorte. Como eu precisava deixar relativamente certo, e a imagem original, ele tem a barba certa ali, tudo bem parecido, né? Só o rosto em si que não tá tão legal. Aí eu peguei só, modifiquei ela ali, foi apagando, eu uso a borracha mesmo aqui do Procreate sem problema nenhum, e deixei assim. Podia ter tirado aquele cabelinho ali que parece um chifre, né? Mas eu acabei deixando assim. Então ficou mais ou menos nesse estilo. Aí eu queria colocar um texto, né, e falando sobre inteligência artificial, né, usando inteligência artificial para produzir aqui as capas do vídeo. E ficou mais ou menos assim. Aí eu gosto de deixar esse recortezinho em branco também, que eu acho que dá um destaque legal. E pronto, você olhando assim de longe, você nem fala que a imagem foi tão manipulada assim, né, já funciona mais ou menos para o que eu quero. Então é bem legal de utilizar dessa maneira. Funciona bem, não é tão difícil de fazer, né, e fica legal. Bom, aí dá para você fazer outras coisas também utilizando só o próprio Procreate sem problema nenhum. Por exemplo, essa aqui, ó, que eu tô falando da iluminação, eu gostei bastante dessa foto, que eu peguei um print do vídeo, né, em que eu tava segurando a minha lâmpadazinha aqui, que tá me iluminando, né, que é parecido com essa aqui. Aí no vídeo eu tô falando, essa lâmpada aqui que eu comprei, não sei o que, é a outra maiorzinha, né, e tô falando e tal, e olhando pra ela. Aí eu falei, pô, esse print ficou legal, esse frame ficou legal, vou usar ele no meu vídeo, né? Aí eu peguei e tirei a foto. Só que ele não tem essa iluminação, ela
tava tirando com a foto apagada, né? Então a foto original, olha só, ela é desse jeito aqui. Então, deixa eu tirar o fundo aqui. Então, bem simples, né? Tem a foto ali normal. Aí, o que eu fiz? Só apliquei uma luzinha usando um brush bem levinho, né? Fiz a pintura, ele já dá a iluminação no meu rosto também, como se estivesse funcionando ali. E coloquei o efeito de adicionar aqui, igual a gente faz no Photoshop e tal, olha só. O original é esse aqui, ó, o padrão, que fica um amarelinho, né? Aí você vem aqui, troca para adicionar, que ele cria como se fosse um brilhozinho e tal, fica bem legal também. Aí usei ele, já adiciona essa luz que eu queria e deu certo. E diminui um pouco a opacidade, né? Que ele fica fortão, ó. Vai deixando a metadinha aqui, aí já me resolveu. Aí fora isso, eu quis aplicar de novo aquele amarelinho que eu gosto de usar, ou branco, né? De fundo, sem problema nenhum. E mais um destaquezinho do lado, né? Como se fosse de pintura mesmo. E foi assim que eu faço aqui direto no Procreate. Então o Procreate, ele é como se fosse um Photoshop portátil que dá para você utilizar. Eu acho até melhor que o Photoshop portátil que eu tenho no iPad também, eu tô testando ele, mas não gostei muito de algumas funções que ele tem, eu achei meio limitado, pelo menos por enquanto, né, fazer esse tipo de recorte e tal, não é tão legal, dá para você usar os recursos. Como o S25 ele faz um recorte muito bom do personagem sim, da pessoa, né, eu consigo já fazer uma foto minha na parede branca ali, pedir o recorte, funciona muito bem, sem problema nenhum. Aí eu trago para cá, né, deixo aqui no Procreate, vou fazendo os detalhes que eu preciso, de fundo e tal, e é assim que eu vou utilizando. Outra coisa que dá para você utilizar bem, que dá para fazer alguns B-rolls, algumas coisas na hora de produção de vídeo. Então, como eu faço bastante vídeo aqui, né, tem coisas que eu preciso mudar, que eu quero modificar, e por aí vai, e eu fico com algumas necessidades. Por exemplo, eu fiz um vídeo que eu queria acrescentar a ideia de alguém desenhando. Eu queria eu desenhando, né? Mas ele não conseguiu fazer na época que eu fiz essa produção. Porque eu fiz alguns testes mesmo, né? Eu usei bastante o Gemini, que eu tô com o Gemini Pro por um tempo, né? Pra testar. E eu queria usar essa função e usei o Veo. Acho que era o Veo 2 na época. Mas dá uma olhada nas imagens. Eu pedi para ele fazer um personagem desenhando no iPad, como se estivesse no final de tarde, com aquela luz, né? Naquele horário, né, que fica aquele sol meio douradinho e tal, que dá para você ver. E olha só como que ele fez. Aí eu falei para fazer isso, né, como se fosse numa espécie de pôr do sol e tal, naquele cenário, ele fazendo o desenho. Aqui ele fez o cara desenhando, ó, vou pôr de novo. Fez o cara desenhando, ficou legal, mas olha esse iPad, não tem nada a ver ele como se tivesse duas telas, né, não faz muito sentido o que ele criou aqui, não reflete a realidade, né. Aí pedi mais um desenho, o cara desenhando, falando aquele cenário estilo pôr do sol, a imagem ficou certinha do jeito que eu queria, mas olha, o desenho em si também, ele acabou fazendo como se o cara estivesse desenhando um pôr do sol, então ele misturou as ideias ali, e para todos eles eu falei, faz um cara de óculos, cabelo curto e barba, fazendo um desenho, né, acho que eu esqueci da barba no caso. Mas ele fez até um japonês aqui. Então ele foi misturando e tal. Se você não dá aquela descrição exata, ele vai colocando o que ele imagina. Ficou bem legal, dá para utilizar para algumas coisas, mas ainda não tem contexto correto do que eu queria fazer, né? Agora, um que eu achei muito massa, que eu acho que dá pra gente utilizar bem, e isso já faz parte do Veo 3, que é você pegar uma foto e usar essa foto para criar um mini vídeo, alguma coisa assim. Por exemplo, eu tinha essa imagem aqui, essa imagem eu peguei e pesquisei lá no Google, né? Café sendo servido. Aí ele me deu essa foto aqui, e olha só que massa. Eu não sei se vai sair o som aqui na reprodução do iPad, mas aí eu falei, anima essa foto, anima não, né? Falei, faz um vídeo do café sendo servido com base nessa foto. Ele literalmente transformou a mesma foto, ó, você vê o frame, é igual, é o mesmo. E ele transformou ela em vídeo, com áudio e tudo, olha só. O barulho do café sendo servido, o barulho da garrafa sendo colocada na mesa, o ruído de fundo atrás, eu achei muito legal. E é a partir de uma foto, então dá para você criar muita coisa utilizando esse recurso de inteligência artificial. Tá ficando bem legal e eu acho que vai ser massa para quem produz, né, para quem cria as coisas e usa isso como ferramenta. Provavelmente vai ter algumas criações, né, que o pessoal vai fazer direto, igual já tem de livro infantil feito só com inteligência artificial, mas agora pega, por exemplo, um ilustrador, o cara já desenha, e ele utiliza alguns recursos de inteligência artificial para ajudar ele na produção. Talvez seja um caminho
para o futuro, né? A gente não sabe como vai ser. Então, vai pensando na forma que você vai criar, que você vai desenvolver aqui para as suas produções, de forma por camada mesmo, né? Então, trabalha o fundo, trabalha a sua foto, aí você faz alguma edição se precisar, dá para você utilizar programas pagos, dá para você utilizar o Procreate, que se você tem iPad, é imprescindível que você tenha ele, ainda mais se você gosta de utilizar a canetinha, né? Se você não mexe com edição de vídeo, se você não mexe com desenho, não mexe com design, não é tão interessante, dá para fazer tudo no Canva sem problema nenhum. Mas é muito legal você poder trabalhar dessa forma. Então, esse é um dos métodos que eu utilizo aqui para me produzir as imagens que eu faço e tal, sem problema nenhum. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado também a ter algumas ideias de como fazer suas produções. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!